Adestrável Biolindas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre a disciplina de microbiologia. Bom, vamos iniciar a nossa aula falando sobre algumas características presentes na morfologia, tanto dos fungos quanto bactérias e vírus. Vamos ver também a estrutura de cada um desses micro-organismos, ok? Bom, o que seriam as bactérias? São organismos unicelulares, elas não têm núcleo definido, por isso que elas são procariontes, né? Ou seja, todo o material nuclear está disperso no citoplasma, né? O plasma não tem uma membrana nuclear delimitando o núcleo. Elas desempenham funções essenciais dentro tanto da ecologia quanto do nosso organismo, né? Dos seres humanos. Elas são importantes, fazem parte da nossa microbiota normal e também desempenham certas funções ambientais importantes, como participam do ciclo do nitrogênio, né, na fixação desse nitrogênio nas raízes de plantas, e também são essenciais na decomposição da serrapilheira. Vamos falar mais sobre isso em tópicos à frente. Em relação à estrutura morfológica dessas bactérias, elas possuem uma membrana celular que é flexível, né, e uma parede celular rígida. O material genético está disperso no citoplasma, como eu havia falado anteriormente. Algumas bactérias também possuem certos apêndices, né, que são acessórios que auxiliam na locomoção e adesão dessas bactérias. Tá? Essas estruturas são os flagelos e as fímbrias. Em relação ao arranjo das bactérias, nós temos vários tipos, certo? Elas podem se organizar como cocos, que são bactérias em esfera. Temos também bacilos, que são estruturas parecidas com bastões. Nós temos a forma espiralada. Temos os estreptococos, que eles ficam em cadeias. Então, são várias bolinhas, são vários cocos em formato de cadeia, então a gente chama de estreptococos, e os estafilococos, que são cocos e se formando um arranjo diferente. Aí, por exemplo, a imagem desse slide, ela está em forma de bacilo. Agora nós vamos para os vírus. Bom, como eu havia falado na primeira aula, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles utilizam a célula do hospedeiro para poder realizar funções metabólicas, certo? Como replicação, né? E mexer em toda a maquinaria, todo o arsenal da célula do hospedeiro. Como seria a estrutura desses vírus? Eles possuem uma estrutura que pode ser composta por DNA ou RNA. E tudo isso é envolto por uma cápsula proteica chamada de capsídeo. Alguns vírus possuem ainda uma camada externa que envolve esse capsídeo. E essa estrutura é um fator de resistência a esse vírus, certo? Então, vírus mais resistentes podem apresentar essa estrutura que envolve o capsídeo, podendo, consequentemente, influenciar na sua forma de infecção na célula hospedeira. Em relação ao ciclo de vida desses vírus, fiz uma divisão em relação às etapas e uma replicação viral. A primeira etapa seria a adsorção. Imagine uma célula hospedeira, por exemplo, uma célula humana, e em cima dessas células há receptores. Os vírus reconhecem esses receptores e se ligam, se unem a eles. Essa é a primeira etapa, chamada de adsorção. A segunda etapa da replicação viral seria a penetração. Essa penetração pode ocorrer de duas formas diferentes: por meio de endocitose ou por meio de fusão do vírus na membrana celular do hospedeiro. Por meio da endocitose, o vírus consegue invaginar por meio dos receptores de membrana e direção ao citoplasma da célula do hospedeiro. A terceira etapa é a replicação propriamente dita. E nessa fase, o vírus utiliza todo o arcabouço, toda a maquinaria da célula do hospedeiro
tanto para fazer a replicação do seu material genético, quanto para produzir as proteínas. A quarta fase é a montagem. Após a formação de novas proteínas e um novo material genético, tudo isso vai se juntando para formar novos vírus. A quinta etapa é a liberação, ou seja, nessa etapa aqui, novos vírus são liberados da célula do hospedeiro, e isso pode ocorrer por meio da quebra ou lise celular, que a gente chama, que é quando há rompimento da membrana plasmática dessa célula, a célula morre, tá? E novos vírus são liberados dentro do organismo do hospedeiro. Ou isso pode acontecer por meio do brotamento. Agora nós chegamos nos fungos. São organismos eucariontes, ou seja, eles possuem sim núcleo definido com membrana nuclear chamada carioteca e também possuem organelas citoplasmáticas membranosas. Eles são essenciais para diversos processos. Os fungos podem existir na forma unicelular, que são as leveduras, quanto na forma multicelular ou pluricelular, como é o caso dos bolores e dos cogumelos. Participam de alguns processos biológicos importantes na natureza, como, por exemplo, a decomposição e a simbiose, que eles fazem com algumas algas. Como seria a estrutura fúngica? Eles possuem uma parede celular composta por quitina, algo que os diferencia das plantas. Eles têm estruturas denominadas hifas. O conjunto dessas hifas forma o micélio. Hifas são filamentos alongados e, como eu disse anteriormente, o conjunto dessas hifas constitui o micélio, que ajuda a formar aqueles bolores que são visíveis a olho nu e que a gente muitas vezes encontra na superfície das frutas, de alimentos contaminados, em mofo de parede, e todo esse micélio forma a estrutura vegetativa do fungo. Toda essa estrutura é essencial para a absorção de nutrientes do fungo. Como eu já falei um pouco anteriormente, os fungos podem ser classificados como unicelulares, como as leveduras, multicelulares ou pluricelulares, como os bolores e os cogumelos, e também temos fungos parasitas, que eles causam doenças em organismos vivos. Temos fungos parasitas em humanos, né, que são as micoses. Temos parasitas de animais e também parasitas de plantas. Então, esses 3 micro-organismos desempenham papéis essenciais em processos ecológicos e também na saúde humana. Vamos ver um pouquinho sobre eles. Em torno de 70% das bactérias, elas vão participar da biodiversidade do solo. As bactérias também são importantes para a produção de antibióticos. E uma curiosidade, apenas 2% dos vírus são patogênicos. O resto dos vírus participam de papéis ecológicos importantes na natureza. Os fungos são importantes na fermentação. A gente vai ver mais na frente que fungos anaeróbicos, ou seja, que realizam processos na ausência de oxigênio, são importantes na produção de alimentos. E esse processo ocorre por meio da fermentação. E, em geral, a fermentação ocorre sem a presença de oxigênio. E cerca de 90% da biomassa presente na Terra é composta pelos fungos. A gente tem, por exemplo, que existe, por exemplo, fungos micorrízicos, né, que estão presentes no solo, em sua grande maioria, e é responsável por grande parte da biomassa da Terra. Por último, vamos falar um pouco sobre a importância desses micro-organismos no ambiente. Então, vamos analisar essa frase. A análise morfológica e arranjos e estruturas das bactérias, vírus e fungos proporcionam uma base essencial para a compreensão de suas funções ecológicas e impactos na saúde. A educação superior deve enfatizar esses aspectos para formar profissionais aptos a atuar nas áreas de biologia e medicina. E assim a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado.
Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e escreva aqui embaixo nos comentários sugestões de aulas de biologia que eu vou trazer mais para vocês.